A paz do Senhor, meus irmãos, satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. Estamos de volta com o nosso podcast Cadevre. Gente, uma nova série aí do podcast Cadevre sendo gravada agora no 29º Congresso de Missões em 2025 e estamos aqui com essa dupla abençoadíssima. Esteve presente conosco hoje. Cláudia, eu tenho que olhar aqui porque eu não decorei. Cláudia, que é canção, né? E nosso irmão Cláudio, que é louvor, dupla mesmo. Canção e louvor. Satisfação imensa tê-los aqui conosco. Amém. Privilégio pra gente também. Muito bom. Membros da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, correto? Exatamente. É isso aí, gente. Estivemos aqui hoje um dia muito bacana. Primeiro dia do nosso 29º Congresso de Missões. Estamos aqui com essa dupla que não é a primeira vez que está aqui conosco. Pois é. Né? Já esteve algumas vezes conosco. E eu queria começar, né, trocando uma ideia com vocês muito rápido. Eu sei da correria de vocês, tá, gente? Então, bem, vai ser o nosso bate-papo aqui, vai ser um pouquinho mais rápido. Mas eu gosto muito de criar uma conexão com as pessoas. E eu vi que vocês louvam a Deus, cantam, adoram a Deus desde a infância, correto? Sim, perfeitamente. E foi algo que me chamou a atenção, porque é algo que pode impulsionar muitas pessoas. Com certeza. Então acho que seria bacana a gente começar esse bate-papo por aí. Como que foi esse início de vocês? Foram criados na igreja, impulsionado pelos pais, pelos avós. Como que foi isso? Eu acho bacana justamente isso. Eu gosto muito de trazer assuntos, né, que edificam, óbvio, que abençoam as pessoas, mas que também impulsionam, que deem, né, uma visão diferente às vezes. Com certeza. E a história de vocês nesse sentido já me chamou a atenção. Conta um pouquinho pra gente. Nós somos irmãos, né? Pra quem tá achando que a gente é casado, a gente é irmão. Eu gosto de dizer que a gente é casado, mas cada um com seus casamentos, eu com o meu, eu com ele, com dele. E a gente louva Jesus desde crianças. E antes da gente nascer, eu sou mais velha. Obrigado se você achou que eu era mais nova. Deus abençoe. Antes de eu nascer e Cláudio nascer, havia uma promessa sobre a nossa casa, né? O Senhor usou alguém para falar para nossa mãe que tinha um mistério na vida dos dela. Então, acho que ela já estava atenta ali quando a gente nasceu. E o resumo do resumo quando eu tinha 5 anos e o Cláudio 4 anos, a gente já tinha uma inclinação à música, né? O nosso pai sempre gostou muito de cantar, escrever canções, era compositor. Então, a gente, por causa dele, ouvia muito música, ouvia muito rádio e tínhamos uma facilidade muito grande em aprender as canções. Aos pouquinhos, a gente foi percebendo essa facilidade, inclusive até de fazer 2 vozes, e, obviamente, os nossos pais atentos ali ao que o Senhor tinha dito e incentivando isso. Então, faziam playbacks, e aí, aos pouquinhos, havia um culto na nossa casa, que eles chamam de ponto de pregação, né, lá na região do Nordeste. E era um ponto de pregação, onde havia cultos todas as quintas-feiras, e foi ali que a gente começou a ouvir o filho do irmão Cláudio cantar, que eu acho que todo mundo pensa que é 2 criancinhas que gostam de cantar um louvorzinho, e vamos incentivar, né, e tal. Mas era muito mais que isso, né? Inclusive, eu era extremamente tímida, com 5 anos, chorava toda vez que ia cantar. Cláudio era mais desenrolado, eu era medrosa, chorava todas as vezes. E aí as coisas vão acontecendo, né? Do ponto de congregação, vai cantar na sede da tua igreja, e aí os nossos pais fazendo playback, escutando, o que é que vocês gostam de ouvir? A gente já sempre, criança, cantou música de adulto, toda a vida cantamos músicas de adultos. E aí, relacionamento com Deus, aí mamãe já botou a gente pra orar, entendeu? Pra ser crente mesmo, porque de novo, meu pai tem uma frase que ele diz assim, que a gente tem, pra ser crente. Meu pai tem uma frase que ele diz, até citei ali um pouco atrás, que a gente tem que andar no caminho da promessa. Então, meu pai sabia que havia uma promessa sobre a nossa vida. E eles passaram a conduzir a gente dentro dessa promessa. Então, ser crente mesmo, orar, aprender a ler a palavra, escola dominical. Então, a gente foi muito incentivado a crescer com o ministério, com bases profundas. Eu acho que meu pai e minha mãe, que os nossos pais, eles não tinham noção dessa dimensão, não, assim. E eu digo isso, dimensão com o pé no chão, porque eu sei que é o Senhor que faz, Ele que dá, Ele que tira, mas eu sei também o público que o Senhor nos deu, né? A gente não pode ter falsa modéstia, né? Então eu sei o tamanho da responsabilidade que o Senhor nos entregou e os corações que a gente atingiu. Então foi assim, a infância inteira cantando canções de outras pessoas, aí já fomos batizados com o Espírito Santo, aí na adolescência, durante a mudança de voz, que homem muda a voz, né, de criança para homem, a gente teve um ajuste, porque Cláudio sempre fazia segunda voz, aí aprendemos a tocar violão, o que acabou se tornando nossa identidade também, as pessoas gostam de ver a gente tocando violão, depois começamos a compor, e aí as coisas vão acontecendo. É de fato um alargar de tendas do Senhor, né? Sem pressa,
Cláudio falou ali atrás também, agora há pouco. A gente não tinha na nossa mente, a gente vai viver disso aqui. Não, era fazer a obra de Deus, cantar porque a gente amava e porque a gente ama. E aí as coisas vão acontecendo e o Senhor vai conduzindo a ponto de nos permitir viver também da obra, né? Na nossa vida, tudo que a gente gera, compõe, é para a obra e para o reino, e o Senhor nos permite ser recompensados por isso. Sim. E estamos aqui, cantamos há 30 anos e estamos... Porque tem mais uns 50 para frente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós. E isso, né? Tudo isso que você falou, Cláudio, sempre crendo, confiando, né, baseado na promessa que já havia sido feita, né? Sem dúvida. É uma promessa caminha, né, em destino a ela. O próprio Jesus, ele, no caminho da cruz, ele sabia que havia uma promessa dita pelos profetas, pelos patriarcas, e ele era intencional. Ele fazia e dizia coisas para cumprir a promessa. Ser intencional. E eu acredito que é muito disso na nossa vida. O Senhor te faz uma promessa, mas a promessa está para quem? Está para cá? Não, anda num caminho que te direcione para viver o cumprimento. É você fazer sua parte. E eu acredito que a gente fez e ainda faz isso, né? De uma maneira intencional, viver para o Senhor, viver para o Senhor, e incentivado pelos nossos pais, né? E sempre com a ajuda do Espírito Santo, de quem a gente é dependente. E agora, vamos então para um outro assunto aí, que também eu acho curioso e que está um pouquinho em alta, né? Eu particularmente até vi esses dias algumas pessoas falando sobre curso de composição, né? Não quero entrar nessa questão polêmica, tá? Sim. Não é nada disso. Mas assim, para vocês, como que é a questão de composição? Como que isso surgiu na vida de vocês? Né? E como que se desenvolve? Até tanto na prática mesmo, a gente tá sempre compondo junto e tal, mas assim, a parte espiritual mesmo da coisa, né? Como que isso realmente flui na vida de vocês, né? Responde primeiro, depois eu respondo. Porque senão só eu falo, eu sou tagarela, minha gente. Eu tenho certeza. Compor é um dom, mas também é um dom que precisa ser lapidado. Sim. Um curso pode lapidar o dom que você já tem, mas não vai te dar a inspiração divina para você compor coisas do céu, entendeu? Sim. Ele pode te dar o caminho de você saber como rimar, de você usar as palavras corretas. Um pouco de técnica, né? Exato, é a técnica, né? Mas a inspiração vem de Deus. Estudar pra isso, tudo né? bem, Quando eu comecei a compor, eu me lembro que eu tenho um amigo chamado Tony. Ele é compositor também, e ele compunha pra Eliane Oliveira e tal. E eu comecei a compor, e ele começou a me dar umas dicas tão simples que faz toda a diferença. Por exemplo, numa música, se você começa a usar a palavra tu, você tem que ir até o final usando tu. Se você usa a palavra você tem que... É tipo uma coisa tão simples, mas que ele foi me dando essas dicas. Ele foi me dando dicas também de como rimar. Tem hinos que você rima uma frase com a outra. Tem hinos que você rima a primeira frase com a terceira frase e a segunda frase com a quarta frase. Então tudo isso é técnica, né? Sim. A técnica... E tem coisas que Deus foi me ensinando. Eu fui aprendendo ouvindo. Eu sempre compus, o Senhor sempre me deu composições históricas. Então, você está contando uma história que a igreja já conhece. Então, você não precisa detalhar tanto para o hino não ficar tão longo. Você tem que se embasar até onde você quer contar. Por exemplo, eu hoje cantei A Mira é de Deus. E eu contei sobre Davi. O que eu queria chegar na história de Davi era que Davi derrubou o gigante com a funda. Quem jogou a pedra foi Davi, mas a mira foi de Deus. Então, tipo, quando eu cheguei até aí na história, aí eu comecei já a aplicar para a igreja. Então, toda essa técnica e toda essa visão, o Senhor nos dá, que a gente pode dizer que pode até ser uma técnica que pode ser ensinada em um curso. Mas a inspiração de pegar uma história e saber o que é que aquela história está querendo passar, você pega uma história. Por exemplo, a história de Davi. Você pode fazer quantos hinos você puder conseguir fazer em temas diferentes na mesma história. Então, para isso, você tem que ter a inspiração de Deus. Essa música que eu cantei hoje, eu estava vindo de uma viagem, e assim que eu saí da igreja, foi uma cruzada, entrei no carro, comecei a compor. Aí peguei o celular e comecei a gravar, né? O gigante zombava e sorria do povo de Deus e ninguém se prontificava a lutar.
Veio a frase toda. Aí eu disse, então tem hino aqui, né? Aí já diminuí a velocidade do carro, fui a uns 80 por hora e fui fazendo. Da onde eu estava até em casa, quando eu cheguei em casa e abri o portão, literalmente, chegou a última frase do hino. Aí eu já mandei um áudio pra Cláudia dizendo, te prepara. Desesperado, ele mandou um áudio desesperado. Chorando. Eu acabei de fazer. Porque, de bacana. novo, tudo isso que ele tava falando, assim, né, sobre técnica, eu também componho e tal. E tem tudo coisa que se explica e tem coisa que Que quando não a gente tinha termina de inspiração, fazer é. a O música, cara diz assim, a não gente foi eu. fala, Não foi eu. Fui eu que fiz essa É. música. Sim. Tem música do Cláudio como Rei Santo, como É. Maravilhoso, como Eu Sou Mistério. Mistério, que a gente escuta assim, não é uma coisa humana mesmo, sabe? Eu acho que tem muito do dom, da pessoa, das vivências, mas tem umas que são muito celestiais. Acaba sendo a assim. junção das coisas, Isso, né? tipo, não... A pessoa que sabe que É. tem o propósito, que tem esse, né? Busca e Então tem esse eu dom. particularmente não critico quem faz Aham. um curso Sim, de sim, compor, sim. Aham. tendo em vista que componha, faça para aprender a técnica, mas Sim, para aprender sim. a inspiração você A tem que orar. inspiração, a A essência fonte é uma ali, só, né? A técnica é o curso, a inspiração é a oração. Sim. Verdade. Agora, é a composição. Sai uma aí no volante, Ah, e sim. sai não, alguma é- junto todo também. Quase nunca a gente faz junto. É. Não. É. Ou é Acho de que não tem um, é nenhuma, do não outro. sei se a tem. maior parte. Tem coisas que a Detalhes. gente se ajuda, Sim. mas a gente não faz junto. Sim, Muito sim, difícil. sim. Ela me Aham. ajuda em termos ortográficos. Coloca Ah, tal é. palavra, corrige E esse tempo tal. verbal. É, eu Sim. ajudo ela em, sei lá, em Uma melodia. melodia. Travou Faz- a melodia, ela manda pra mim. Aí eu bacana, cantarolo pra ela, eu cheguei bacana. até aqui, daqui eu vou pra onde? Aí ele, Eu tal vou. coisa, aí ajuda, a gente se ajuda, né? É. Normalmente, não é uma regra 100%, mas normalmente Uhum. as calmas são minhas É. e as mantos são do sim. Cláudio. Tanto que Vou quando ficar eu faço- atento nessa. Vou ficar É. atento nessa Tanto que questão quando eu agora. faço uma calma, eu disse, o Senhor me deu teu espírito aqui. Entendeu? Calmaria, eu cuido de ti, dependente. Ela É tudo eu. Sim, Aí, Rei sim. Santo visitando um amigo, as coisas doidas é o Cláudio. E isso E é possível. curioso, E Rei Santo e falando, curioso, porque ó, ele parece ser mais quietinho, né? Pois é. E você E mais eu atacarelo, falando. mas Ela fala aí- mais, né? Mas na alma eu sou calma. Essa semana tava chovendo e aí as minhas crianças dormiram. Aí chovendo eu apaguei a luz, deixei a luz do abajur acesa. E eu sou sanguínea. Isso aqui, Sim, o sim. dia inteiro a cabeça não para. Que eu digo, desliga a cabeça em nome de Jesus. Sendo que eu acho que todo sanguíneo, ele tem um lado melancólico. E aí eu acho que é aí que me sobressai na hora de compor, escrever. Eu até postei, gente, coisa que um sanguíneo gosta. Não tem nada a ver com ele, mas escurinho, Ah, luz de abajur e chuva. Eu Eu tô no gosto também. céu. Não vou mentir que eu gosto também. É bom demais. Aí é benção. Inclusive, eu tava tentando compor. Fui compor lá na hora e tal. Aproveitou o Porque momento. tem canções que vêm, como o Claudio falou, assim, né? No vento. O Senhor Isso, manda sim, e tem uns que você tem sim. que cavar mesmo. Tem que ir É, lá, tem uns que buscar. vêm com Aham. frases de pregador. Entendeu? É. Tem uns que vêm como frases de pregador. Hoje mesmo Então, a gente tava conversando ali. Foi. Conversando sobre a mensagem. Entendi. Foi. E aí eu falando pro Cláudio, o pastor tá pregando meus devocionais, que eu tô lendo Atos. Sim. E ele tava falando Pedro, não sei o quê. Aham. Aí a gente ficou conversando. E aí, esse assunto é bom pra fazer uma música. Já sei a frase ali. Não, cantando já. Cláudia tava Bacana. falando sobre que Paulo disse assim, Cláudia, Paulo foi brabo, sabe quando? Eu disse, quando ele pregar foi em pregar em Atenas pros gregos adorando a Deus, e ele chegou lá e Cláudia disse assim, pois é, e tinha lá, e Paulo disse, eu vim pregar sobre O Deus o desconhecido. Deus desconhecido. Eu disse, Cláudia, isso aí dá um hino, ó. O Deus Ó. desconhecido eu conheço, entendeu? Aí ele já tava cantarolando Já ali. está registrado o início, hein, gente. Pois Daqui é. a pouco nós Entendeu? viemos a essa canção pronta. Verdade. É isso mesmo, já vai saber que nasceu aqui. É, né? Mas muito bom. Satisfação imensa conversar um pouquinho com vocês. Não vamos prendê-los muito tempo, vontade. tá? Amém, meu. Nós estamos numa pequena plateia aqui dentro, ó. Pois Né, é, né? Cadê as outras meninas aí? Tá? A plateia tem alguma pergunta aí, plateia? Vamos abrir pra Quem sabe plateia. aí, Ó, eles tá. não estavam Ó, esperando. Não ó, fique tímido. Ó, Curiosidade. aí. Quarta. Pra quem não ouviu, Quarta. quarta. Pra quem não ouviu a pergunta, como é cantar em Volta Redonda pela quarta vez? Pergunta do João. Esse é o Ok, tu João. sabes Ah, o clima é frio, mas o povo é quente. É assim. Boa definição. É, Boa pois é. definição. E eu acho que eu já vim sem fio, com uma fia, com a segunda fia. Já venho, eu tô vendo, escrevendo a minha história. Não, mas curioso, assim, a gente já, assim, porque talvez as pessoas até me entendam mal. É muito importante e de muita honra pra gente voltar numa casa que a gente já No esteve. lugar que já esteve. E com uma Sim, distância de anos, Sim. vamos dizer, a cada 1 ano e meio, 2 anos eu tô aqui de volta. Aham. É importante Com isso. porque cantores tem, em todo ascensão. dia tem um cantor É. novo, sim, entendeu? sim. E tipo, surge alguém E novo que é vocês bom. não esquecerem Aham. da gente. E aí o canção eu vou de 2000 e não sei quanto. A pessoa querer, a gente fica, aleluia, Senhor. A gente até, eita, Jesus. Obrigado, Entendeu? papai. Entendeu? É um grande desafio se manter, Isso. ainda mais no nosso estilo, que a gente é um estilo mais É, pentecostal. e no geral, Sim. no geral, assim, a gente fica
a gente fica feliz por vocês, carioca, no geral falando, Sim. gostarem da gente. Vocês têm uma leva de cantores aqui que moram aqui e que são daqui, ou não são daqui, são do estado do lado, que é o Espírito Santo. Sim. Que são, digamos assim, o estilo de vocês. E quando a gente começou a andar aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou muito feliz, entendeu? Eu tava conversando com um esposo de uma cantora e ele disse assim, não, a gente não anda muito no Rio e etc e tal. E ele foi falando uns assuntos que eu não vou falar aqui, mas eu tava pensando assim, não, eu acho que para cada lugar existe uma forma de se portar e de se comportar. Exato. Se você for pro Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, o povo é diferente, então você tem que se Tem que adequar. fazer a leitura do Tem que fazer a povo, leitura. Se você entendeu? for pro norte, o povo alegre, sabe? Na pandemia a gente foi cantar lá e a gente dizia assim, oliva do Covid, de tudo. Ninguém de máscara, Nossa. só a gente de máscara. A gente Então se tem sentiu que pecador, a saber, gente tirou, tem que saber inclusive. lidar. Sim, Então quando a gente ganhou a atenção dos carioca, a gente disse, nossa, vamos ganhar também o coração desse povo. E a gente sempre tem cantado aqui. E não só isso, o que é muito legal daqui, da região do estado do Rio de Janeiro, eu entendo, existem algumas casas, igrejas, que a Cadesc, muitas vezes. A Cadesc, que a gente volta Cadesc, direto, aqui, em volta Santa direto. Cruz. Sim, Parece que o Santa pessoal Cruz. que gosta Gosta faz de mesmo, novo, é. de novo, de novo, exato. entendeu? Então, tem lugar que a gente já sente em casa, porque vem sempre, A entendeu? verdade é que, para a excelência, sempre tem uma vaguinha a mais. se é por excelência, sempre tem uma exato. vaguinha a mais. Verdade. Agora, olha só, eu falei que eu já estava encerrando, mas chegou uma pergunta aqui Sim, de um internauta, mesmo não estando ao vivo. perfeito, muito bem. A Tanta tem E nada. assim, gostei da pergunta inteligente. Sim. Qual foi o testemunho mais inacreditável que vocês receberam por causa de uma canção de vocês, ou através, né, no caso, de uma canção de vocês? Aquele testemunho que realmente surpreendeu, né? Olha, tem uma canção da gente que a Cláudia brinca dizendo, sem querer desmerecer o testemunho dela. A canção Eu Cuido de Ti. Cláudia fez quando estava numa prova grande que ela ia casar e ela disse que estava chateada com Jesus. Tava chateada, Ela sem disse, resposta. ela disse, Senhor, eu estou chateada com o Senhor. Então ela estava lá no centro de Vitória. Deixa eu contar, depois Conta continua. minhas coisinhas. E aí ela estava entrando no Banco Itaú. E não foi isso, Cláudia? Foi. Centro de Vitória e tal, e a música começou, Eu Cuido de Ti. Foi Eu Cuido de Ti, Eu Creio em Ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti, começou a cantar e ela disse assim, eu não vou gravar que eu tô chateada. Aí não gravou. Não gravei. Aí tocou o radinho da rua. Aí tocou aquele radinho e tal. Desse aqueles radinho de rua. Aí ela começou a esquecer Aí a eu música. esqueci a melodia. Aí eu me perdoe, Senhor. Eu sou falha, pecadora, imperfeita. E a música era bonita. Senhor, por favor, me lembra. Aí Cláudia fez e tornou-se o testemunho dela. Mas Sim. quando chega pessoas contando sobre a vida dela e o testemunho delas em relação a essa música, Cláudia diz assim, Senhor, meu testemunho é bem Meu testemunho menor. é pequeno Pessoas com- diante dos testemunhos Isso. que eu escuto, entendeu? Várias pessoas dizendo que essa música foi um alívio em tempos de luto, então em tempos de câncer Deus curou, milagres extraordinários que Deus curou certeza. através dessas músicas, entendeu? Sim. Então essa é uma das músicas que eu acho que Deus usou para fazer muitos milagres. Agora uma outra que foi no tempo do Covid foi a Calmaria. Com Cláudia, que eu certeza. acho que essa foi... Eu acredito que essas duas têm muito dessa história de testemunhos e milagres, né? E eu acho que pontualmente a gente ver um milagre, vivenciar, Sim. foi a metade do nosso ministério, que eu acredito que foi esse, inclusive, um dos propulsores. Apesar das pessoas não saberem tanto. A gente cantou numa convenção geral de pastores na Bahia. Foi. Sim. Culto de pastor mesmo. Só tinha pastor e Só esposa tinha de pastor. E cantar pra Pavilhão pastor é desse difícil, tamanho. viu? Os pastorzão é tudo assim, ó, com os olhos aí, Verdade, são crente verdade, mesmo. verdade. Nossa. Entendeu? E é Vamos difícil ver cantar o pra... que vem desse esse jovens menino velho aí, desse nada a povo ver. aí. E a gente era mais novinho até, acho que nem era casado, não lembro. E aí eu sei que a gente cantou, era num centro de convenções que tinham alguns andares. E em um dos andares estava tendo um encontro de cadeirantes, de pessoas que, né, com deficiência física, enfim. E aí a gente tava cantando uma canção do Cláudio, que chama Leilão, que é uma canção que fala sobre ser uma casa abandonada e que o Senhor nos comprou, tipo, né, tipo a transformação que ele fez. Uma música relativamente simples, não era uma música de milagre, de não sei o quê. Era uma, a gente tava cantando, obviamente, com sinceridade, a gente tem muita reverência no altar, isso faz a diferença. Sim. Tem gente, a gente percebe, às vezes, infelizmente, assim, amigos de ministério que a gente que tá cantando pras paredes, assim, a gente, eu fico com vergonha da pessoa.
não sei o quê, e não tá prestando atenção naquilo que ela tá dizendo, Não, aquilo é um altar, Tipo, aquilo... vergonha alheia. Como Não, eu fico vergonha alheia. Não tá vivendo o que tá O que cantando. tá cantando, então a gente tem muita reverência nesse sentido. Claro que a gente não é perfeito, gente. Eu não gosto de me colocar no lugar de perfeito, porque a gente é falho, é chato, a gente é apenas dá o coisado. melhor de nós, né? Sim. Mas a gente Mas, entende a colocação. na hora que a gente tava cantando, nesse lugar, uma pessoa que estava na reunião de cadeirantes foi Passou. naquela... Foi passando. Foi isso. Vou Deixa eu entrar aqui. Ó, Entrou nesse Aí culto. entrou. E alguém empurrando ela na cadeira. sim. E a gente começou a cantar, o poder caiu lá atrás, no final do coisa, e alguém botou a mão no joelho dela e disse, levante. E ela levantou da cadeira de roda e Oi. andou. E aí, acabou o culto, que ele diz a história, né? Oi. Porque aí levantaram a cadeira de roda pra cima. Ela veio, era longe assim o lugar, ela veio da porta pro altar, pulando, sem acreditar, fazia não sei Foi. quantos anos que ela não andava. E ela colocava as mãos no joelho e botava a mão no rosto. A gente terminou de cantar a música pela graça, porque o poder caiu, virou um negócio meio Atos 2, assim, o poder começou a cair na igreja. E a gente só saiu de cena, a gente não ficou... Não foi a gente, foi o Senhor, mas isso gerou uma curiosidade no povo. Naquela época a gente estava iniciando no Brasil. Quem foi a dupla na região lá, né? Que cantou e Jesus levantou o paralítico. As pessoas queriam saber quem era a gente. É. Foi algo. foi- um milagre que aconteceu. Na época Deus usou vocês. quem foi o através menino que de cantaram? A gente não vocês, tinha né? nome, não tinha. As pessoas não conheciam. Sim. Mas foi algo pontual, marcante é. que A gente trabalhava Que na alastrou época. ali o nome de isso. vocês, né? Aí a gente Sim. viajou 2 anos seguidos pra Bahia, porque os Bacana. pastorzão, que tá os pastorzão, Ah, levou a gente nas igrejas opa, dele. pensando bem. Eu acho que esses meninos Acho que são vale a crentezinhos. pena trazer eles, que eles são crentes. E foi muito disso. A gente, pra você entender, né? Pra fechar. Aham. A gente cantava muito Pernambuco, a gente é pernambucano, Alagoas, Paraíba, que é a região do Nordeste, né? Tem gente que acha que é tudo uma coisa só. É não, viu, minha gente? É longe. É uma rua, né? longe. Não, é Uma tudo rua cada é Pernambuco, uma Cada rua um é tem um Alagoas. sotaque, cada um Uma gosta rua. de uma coisa. A gente é tudo amigo, mas a gente mora longe. E aí a gente foi cantar na Bahia, o Senhor fez isso lá. E aí Bahia é gigante, é mais de 1000 cidades, Sim. muito Aí pastor. tinha 2 Pernambuco dentro. Cabe Meu muita Deus. coisa. É, E Bahia é aí, grande. as adjacências de Bahia, a gente começou a cantar muito na Bahia, e ia nos extremos. Por exemplo, extremo do Espírito Santo, extremo de Minas Gerais, extremo. Aí, as pessoas que estavam no extremo do Espírito Santo, bora trazer. Isso foi um alargar de tendas de Deus. Ah. Geograficamente, foi a partir da Foi. Bahia. Sim. Aí canta no Espírito Santo, canta em Minas, canta em São Paulo. Aí O Senhor vai Brasília levando. viu, Foi uma deve espalhando. viu. Brasília, vai indo. Aham. Aí- Para as pessoas entenderem também, acho que fica até. Não é assim, Nada, entendeu? Se não o senhor é. quiser, é. Mas eu prefiro É. que seja com calma. Eu Sim. prefiro Tipo, que são seja. 30 anos de ministério e tem gente dizendo agora, quando a gente lançou o DVD, que conheceu a gente agora. Verdade. Gente, cheguei agora, não sai mais Sempre daqui, tem, o pessoal. né? Exatamente. Sempre tem isso. Exato. verdade. Então amém. Mas realmente, o que você falou, Cláudia, eu também prefiro que seja assim. Com calma. É mais. Porque É mais legal. É mais gostoso, você vai curtindo ali o que vai é mais acontecendo. adrenalina, né, gente? Vamos Dá ser mais sinceros. adrenalina. Não, é. E se Tem hora que manter o crescimento até. ali Se manter é o maior dói desafio. um pouquinho mais. Tá? Isso. Mas, assim, essa ascensão, quando acontece, né, em alguns casos, Sim. né, rápida demais, É você não- difícil. na Não. maior parte das vezes, não podemos Infelizmente. generalizar, mas você não tem estrutura. Eu ia falar agora, você É. não tem estrutura, quem mantém é Deus, mas Sim, falando de uma sim. forma humana, você não tem estrutura para Exato. manter. Eu já cheguei em congressos desse porte Uhum. aqui, que o Espírito Santo, depois que a gente cantou, Deus desceu e fez, sempre é Ele. Sim. O Espírito Santo chegou para mim e falou assim, simples no meu ouvido, dizendo assim, é por isso que eu dou tempo para que as coisas se construam, porque aí ele me fez pensar. Imagina você cantando neste congresso há tipo 10 anos atrás, com as Há músicas que 15 você anos não atrás, tinha, 15 pô. anos atrás, Sim. com outra, então as músicas era para atender aquele tempo, e nisso aqui, eu pra tenho te esse dado tempo. essas músicas aqui, É. entendeu? Tem gente Então que- tem que Que ter, tá olhando dizendo que queria estar ali, mas É. não tem estrutura tem, pra estar ali. entendeu? A gente até hoje vem tremendo, entendeu? Eu quero dizer, até hoje a gente nunca é autoconfiante. Nunca na Tá vida de certo. vocês achem que a gente é Ah, autoconfiante, que a tá gente Tá não ali, é. Faço enquanto ideia. o povo É. tava dançando com fogo consumidor ali, Aham. eu e Cláudia tava dizendo que música, Cláudia, e a gente fica lá Tentando decidindo. estudar o que a igreja vai ouvir, o que né? Tudo é experiência e tal. E até essa experiência, esse feeling, É só o tempo. Sim, sim. É o esse tempo. feeling pra você não querer se atrapalhar. Não é. Por exemplo, a gente é um cantor pentecostal e as pessoas entendem que a gente é um cantor pentecostal, mas existe um ritmo, entendeu? É. A gente não precisa chegar ali querendo tirar um Sangue de fogo barato. que não tem. Os irmãos acabaram saindo de uma apresentação, então vão preparando. Exato, então, vai calma. preparando. A gente no início, a gente quer muito provar
pra todo mundo e fica Acaba muito chegando afobado. afoito demais, né? Sim. Só a experiência, o amadurecimento que vai te ensinando isso. aos Que é com o pouquinhos. tempo, quando vem aos poucos. Exatamente. Né? É isso. Maravilha, gente. Amém. Que bate-papo gostoso. Assim, Amém. eu sei que vocês estão cansados, vocês estão olhando para esse menino barbudo aqui do outro lado, vocês não estão pensando a mesma coisa. Mas eu ficaria aqui umas boas horas Não, conversando mas a com gente vocês. gosta de conversar. A gente gosta, menino. Vocês querem descansar. Não, você foi legal, você foi legal. Obrigado. Ó, por Benção. favor, esse corte, você foi legal. Você foi legal, precisa desse aí. Foi legal. Pois é, benção. Muitíssimo obrigado. Nada, meu irmão. Né, eu Benção. peço a Deus que continue abençoando, alargando as estacas de vocês. Amém. Né, abençoando, prosperando o caminho, prosperando, né, o ministério, a família. Tá? Será que Lagoa convida a gente de novo? Deixa eu ver. Volta Redonda. Volta Redonda, Redonda. Só quer dizer Lagoa Eu Redonda. errei. Lagoa Redonda. Gente, Lagoa Redonda é um bairro Começo. de onde a gente morava, da infância da infância da de novo? infância. Acho que convida, não Eu convida? acho que Em nome de convida Jesus. também. Eu acho que convida, sim. É. Convida. Eu acho não. Eu tenho meu pezinho na certeza. Glória a Deus, amém. Gente, muito obrigado. Amém. Vamos fazer o seguinte. Deixa Vamos. só aquela palavrinha final, então, para Amém. quem Deus estiver assistindo a abençoe. gente. Amém. Que eu já concluo aqui. Amém. Deus abençoe todo mundo que está assistindo. Que o Senhor. Já divulga, já. Já divulga o Ah, DVD, o as DVD, coisinhas, né? É porque ah, Cláudia é ninja, é esperto, ação. minha gente. Ó, segue a gente nas redes sociais, tudo. Canção e Louvor Oficial em tudo que é canto. A gente é legal lá também, entendeu? E aí a gente tá lançando as canções de um DVD. A gente gravou 12 canções de um DVD. É muita coisa nesses tempos, viu? Muito, sim. A gente foi meio doidinho, mas No tempo de isso é bom. single, Entendeu? né? Então já lançou 6, a gente fazer um hiatozinho de um mês e volta a lançar mais 6. Exato. Então aproveita para acompanhar a gente. Todas são, tem de Rei Santo, tem de Calmaria e de muitas outras. Aproveita para acompanhar a gente, para Isso orar mesmo. pela gente, que a gente precisa de muita gente orando pela gente. Deus abençoe, prospere. Quem está começando o ministério, continua, ora muito para Jesus ajudar, tenha perseverança e vai dar certo em nome de Jesus. É isso. Amém. Deus Amém. abençoe e até o próximo podcast. É isso, gente. Muitíssimo obrigado por todos que assistiram. Lembra aí, é claro, se você ouvir no Spotify, tem 5, 10, 15, 50 estrelinhas, o que tiver, você marca Coloca aí, tudo. Isso aí. curte, compartilha. Isso aí. O que é bom, a gente compartilha para abençoar mais vidas, né, Verdade. gente? Então, muito obrigado. Compartilha com todo mundo e tamo junto. Até o próximo podcast Cadevre. Deus abençoe.